Ela só tinha 15 anos de idade e foram mais de 40 anos tentando pôr o agressor na cadeia. Praticamente uma guerra entre duas famílias milionárias e muito poderosas, onde o dinheiro e a influência quase deixaram este crime na impunidade. Olá pessoal, olá minhas joias, meu nome é Vanusa Araújo, sejam bem-vindos ao canal do YouTube Sala Vermelha. Aqui eu falo sobre casos criminais resolvidos, não resolvidos, sobre pessoas desaparecidas e sobre casos misteriosos. No final eu pontuo uma lição que o caso me dá e dou a minha opinião. E vocês também podem dar a opinião de vocês, tudo sempre com muito respeito, ok? Eu já peço para vocês, deixem o like, comentam, compartilham, ativem o sininho para que vocês sejam informados sobre os vídeos assim que eles forem publicados. Dados os recados, vamos para o caso de hoje. Martha Elizabeth Moxley nasceu em São Francisco, na Califórnia, no dia 30 de agosto de 1960. Filha de Dorothy John David Moxley, Martha também tinha um irmão 2 anos mais velho do que ela, chamado John. Estudiosa e com muitos talentos, ela fazia amizade muito rápido onde quer que fosse. Martha era considerada uma menina muito querida por todos. Em pouco tempo que morava na cidade, já era bem conhecida e popular na escola. Curtia muito ficar em casa na maioria do tempo com a família. Brincava com o seu gato, gostava muito de ficar desenhando, mas tinha o seu lado rebelde também. Perdia um pouco do horário de voltar para casa e bebia cerveja com os amigos. Passou sua infância inteira na cidade de Piedmont, na Califórnia. Com 14 anos de idade, junto com seus pais e seu irmão, mudaram-se para Greenwich, em Connecticut. Na época e por muitos anos, Greenwich era considerada a cidade mais rica dos Estados Unidos, onde a alta sociedade vivia em peso, em mansões luxuosas, onde os moradores frequentavam as marinas com seus barcos e lanchas. Eles moravam em um condomínio fechado chamado Bell Haven. Era o mais nobre da cidade. Um lugar muito tranquilo, onde as crianças podiam brincar nas ruas, conhecer melhor outras pessoas, conhecer os vizinhos, e é bem aí que o caso começa, nos vizinhos. A família Moxley era vizinha da família Skakel, e os Skakels eram parentes de uma outra família muito famosa e conhecida que são os Kennedys. Ruston Skakel e Annie Reynolds eram casados e tinham 7 filhos. Ruston Skakel Jr., Stephen, John, David, Michael, Thomas e Julie. Em 1973, um ano e meio antes de tudo acontecer, a mãe Annie faleceu por conta de um câncer e deixou o marido e os 7 filhos ainda muito jovens. Ruston Walter Skakel, herdeiro de uma herança milionária, era irmão de Ethel Skakel Kennedy, viúva do ex-senador Robert F. Kennedy. Mas a família Skakel, apesar de não ser tão famosa, era bem mais rica, mas muito mais rico do que a família Kennedy, tipo umas 3 vezes mais. Dos 7 filhos, vamos focar em 2. Michael, de 15, e Thomas, ou Tommy, como era chamado, de 17 anos de idade. No dia 30 de outubro de 1975, aproximadamente um ano e meio depois que a família Moxley havia se mudado, Martha pediu para os seus pais deixarem ela ir a uma comemoração do Halloween, com os amigos dentro do condomínio onde moravam. Uma comemoração famosa que acontece nos Estados Unidos, onde, entre outros costumes, é fazer muitas travessuras com as pessoas. Martha estava de castigo por não ter retornado no horário de uma festa que ela tinha ido anteriormente. Mesmo assim, ela convenceu os pais a deixarem ela ir, desde que voltasse no horário combinado, e o horário que ela tinha que estar de volta era até no máximo às 10 horas da noite. Com a intenção de fazer algumas travessuras na noite de Halloween, junto com os amigos, às 7 horas da noite, Martha saiu de sua casa levando, entre outras coisas, ovos, creme de barbear, para fazer algumas brincadeiras com os amigos, como passar nas caixas do correio da vizinhança. As horas passaram e Martha não chegava. Por volta de 10 horas, Dorothy ouviu um barulho no quintal e os cachorros dos vizinhos latindo.
Achou que era Marta chegando, passou um tempo e ninguém entrou. Ela acabou cochilando no sofá. Entre esse tempo, às 11h20, John Moxley, irmão de Marta, retorna para casa e vai para o seu quarto dormir. Dorothy acordou por volta de 1h30 da madrugada. Percebeu que sua filha não havia chegado. Ela começa a ficar preocupada e liga para Ellen, uma amiga de Marta. Ellen conta que a última vez que viu a amiga foi na casa dos seus vizinhos Skakel, quando ela estava conversando com Tommy. Por volta de 1h35 da manhã, Dorothy liga na casa dos Skakel. A irmã dos meninos, Julie, atende o telefone. Quando questionada sobre Marta, ela vai até o andar de cima e pergunta para o seu irmão Tommy quando e onde ele viu Marta pela última vez. Ele diz que foi quando ela saiu pelos fundos da casa e foi embora, e ele entrou para estudar. Julie volta ao telefone e repete as mesmas palavras para a senhora Moxley. E ela fala também que seu irmão está no quarto dormindo há algum tempo. De acordo com o testemunho de Dorothy, às 3h35 ela acorda o seu filho John e diz a ele que a sua irmã ainda não voltou. Ele levanta, liga para a polícia e sai dar uma volta no bairro para procurá-la, mas nada encontrou. A polícia chega e revista toda a casa e pede para Dorothy se acalmar. Provavelmente Marta chegaria pela manhã. Nesta noite, os Skakel se reuniram para dar uma festa com os amigos para comemorar o Halloween. O pai, o Sr. Ruston, estava viajando e os filhos ficaram praticamente sozinhos. Apenas um cuidador, Kenneth Littleton, que foi contratado para cuidar dos jovens e das crianças, e era o seu primeiro dia de trabalho na casa. Logo quando amanheceu o dia, Dorothy foi até a casa da família Skakel e Michael a atendeu e disse não saber de Marta. Dorothy pede para olhar os carros que estão na casa e ele disse que tudo bem. Ela não encontra nada que indicasse que Marta estivesse ali. Algumas pessoas estavam ajudando a procurar a menina. Por volta do meio-dia, Sheila, uma amiga de Marta, faz uma desagradável descoberta. Ela encontra Marta caída de bruços com as roupas sujas de sangue. Sua calça jeans e sua roupa íntima estava abaixada até os pés, no próprio quintal da família Moxley. Apavorada, ela corre para a mansão para dar a notícia que ninguém queria ouvir. Outra amiga vai até o local para confirmar se realmente era Marta, e era ela mesma. Juntas, as amigas confirmaram para o irmão e para a mãe que se tratava de Marta. Eles entraram em desespero. Chamaram a polícia e logo que eles chegaram ficaram chocados com a cena horripilante e oficialmente declararam que ela estava sem vida. Eles viram que tinha uma peça de ferro cravada no seu pescoço e ela estava bem machucada. Os policiais ficaram perdidos sem saber o que fazer, pois eles nunca tiveram que lidar com situação parecida. Greenwich era um lugar muito tranquilo e não acontecia assassinatos. Um deles pediu para que o outro ficasse no local, enquanto ele foi até o carro para chamar o reforço. Mas o que ficou no local acabou se afastando por alguns minutos, pois ele estava passando mal. Quando eles voltaram para a cena do crime, tinha mais de 10 pessoas andando próximo ao corpo de Marta. Até mesmo a peça que estava cravada no pescoço já não estava mais lá. Essa informação foi dada pelo policial atualmente aposentado, mas que esteve na cena do crime na época. Nessa peça era onde que supostamente poderia ter algum DNA do agressor. Tinha até cachorro lambendo sangue, enfim, a cena não foi preservada da forma correta. Os policiais acabaram fazendo muitas coisas erradas e isso comprometeu a investigação. O pai de Marta estava viajando e chega logo depois da polícia e também fica desesperado. A família e os amigos ficaram desolados. Mesmo com todo esse emocional abalado, os policiais começaram a investigar o crime ali mesmo. Encontraram perto de Marta um pedaço de taco de golfe, logo mais à frente tinha outra parte, que foram recolhidos para, junto com o corpo, serem encaminhados para a perícia. Como vocês podem ver na foto, não era um simples quintal. As casas neste lugar eram realmente mansões gigantescas, com piscinas, quadra de jogos, jardins enormes e muitas árvores grandes. Uma área verde muito extensa.
Podemos comparar essa propriedade como se fosse uma chácara, como se fosse um condomínio de chácaras. Isso impediu que durante a manhã toda alguém pudesse ter encontrado Martha caído perto de casa. A notícia abalou o bairro de Belhaven e a cidade de Greenwich inteira, pois nada igual ou parecido havia acontecido neste local, ainda mais com uma família rica e influente. Mais tarde passou a ser notícia nacional nos Estados Unidos, pois os principais suspeitos eram parentes da família Kennedy. Após a perícia no corpo de Martha e nos pedaços de taco de golfe, foi relatado pela polícia que eles foram realmente usados para ferir repetidamente a garota. Os golpes foram tão fortes que o taco foi quebrado em 3 partes. Uma delas foi usada para ferir o pescoço da menina. E que o taco da marca Tony Pena foi identificado e que fazia parte de uma coleção de tacos da família Skakos, pois estava gravado nele o nome de Anne, a mãe dos meninos. Também foi relatado pela perícia que o agressor usou força além do que precisava para tirar a vida de uma pessoa. Foram de 14 a 15 golpes na cabeça e qualquer um deles levaria a vítima a óbito. Isso indica que a pessoa estava furiosa e com muita raiva. Para a polícia, isso é uma atitude muito pessoal do agressor com a vítima e que ele provavelmente conhecia muito bem o local. Gente, aqui no YouTube a gente precisa tomar cuidado em pronunciar certas palavras, então eu procuro mudar um pouco a forma de dizer, mas eu tenho certeza que vocês entendem, então vamos lá. A autópsia também mostrou que apesar das roupas de Martha estarem abaixadas, ela não sofreu nenhum tipo de abuso nas partes íntimas do seu corpo. Também foi constatado pela perícia que Martha nunca teve de fato relação íntima com alguém. O pai dos garotos reconheceu que aquele taco era mesmo da sua falecida esposa, mas eles tinham costumes de deixá-los jogados no quintal, então qualquer pessoa poderia ter encontrado. A concentração caiu em cima de Tommy primeiramente, por ele ter sido a última pessoa que viu Martha com vida. Todos os amigos de Martha que estavam com ela naquela noite foram chamados para prestar depoimentos. A polícia soube pelos amigos que Tommy teria ficado junto com Martha em uma área mais afastada da casa deles. Os amigos relataram que viram ela pela última vez com Tommy próximo às 9h30. Tommy confirma que ficou com ela naquela noite, mas por volta desse horário ela foi embora e ele entrou para assistir um filme com o tutor Kenneth Littleton. Depois ele foi fazer um trabalho escolar sobre Abraham Lincoln. Os investigadores descobriram que não havia nenhum trabalho sobre esse assunto. A escola negou ter dado esse trabalho para os alunos. Com isso, pediram para Tommy se submeter ao detector de mentiras. Ele fez o teste 2 vezes e passou. Apesar de ser o principal suspeito, nenhuma acusação foi feita contra ele. Quando acontece um crime, as pessoas próximas e a última que teve contato com a vítima devem ser as primeiras pessoas que a polícia deve excluir como suspeitas. Então, os pais e o irmão de Martha também passaram pelo polígrafo e foram descartados como suspeitos. O funcionário que foi contratado para cuidar dos jovens na mansão Skakos, Kenneth Littleton, também foi investigado e ele não fazia a menor ideia de quem era Martha. Falhou em alguns testes do detector de mentiras, mesmo assim nunca foi indiciado pelo crime. Os investigadores acreditam muito que Martha foi agredida por volta de 10 horas da noite, quando Dorothy, sua mãe, ouviu barulhos no quintal. A terceira pessoa investigada foi Michael, irmão de Tommy. Quando perguntaram a ele o que ele fez naquela noite, ele disse que ficou em casa até às 9 horas e depois foi para a casa de sua tia, que não era tão longe, e voltou próximo às 11 horas da noite. O esforço foi muito grande. A família de Martha lutava para que o caso não caísse no esquecimento. E a família Skakos lutava para que o caso não fosse adiante. E com o passar do tempo, o caso esfriou e foi arquivado. Com isso, enquanto uma família chora, a outra desfruta de tudo que a vida pode dar e o dinheiro pode pagar. Aliás, dinheiro não era problema para nenhuma das famílias, mas sempre tem a que é mais influente.
Por mais de 20 anos, mesmo com o caso arquivado, o principal suspeito continuou sendo Tommy. Passaram-se os anos e um capítulo novo surge no caso. No ano de 1999, um primo de Michael, William Kennedy, que morava na Flórida, foi acusado de forçar relação com uma mulher. William Kennedy foi preso e junto com isso surgiu um boato de que ele estava na casa dos Skakel na noite em que Martha morreu e que talvez ele estivesse envolvido no crime. William foi absolvido pela acusação de abuso que respondia e provou que não estava nem no mesmo dia nem no mesmo local onde o crime aconteceu. Ele não tinha nenhum envolvimento com a morte de Martha. Esses boatos e a pressão da mídia foi tanto que serviu para que a polícia de Greenwich reabrisse o caso de Martha Moxley. E os investigadores voltaram empolgados, oferecendo até recompensa para informações que ajudassem, e também uma linha telefônica específica para receber informações sobre o caso. Depois que os filhos dos Skakel ficaram órfãos de mãe, eles davam muito trabalho para o seu pai. Antes e depois do crime, Michael já demonstrava ser um garoto muito rebelde e só aprontava. Ele se envolvia muito em confusão. Em 1978, a polícia pegou Michael dirigindo bêbado e também não respeitou o policial que o abordou. Para que ele não fosse preso, o seu pai, Ruston, teve que mandar o filho para um reformatório. Ele foi para um lugar chamado Ellen School, no estado de Maine. Apesar das tentativas de fuga, ficou lá por 2 anos, uma escola que trabalha com mudança de comportamento para adolescentes ricos. E quando esteve internado neste lugar, ele acabou falando para o seu colega de quarto, Gregory Coleman, a seguinte frase, abre aspas, "Vou escapar impune por ter tirado a vida de uma pessoa. Sou um Kennedy", fecha aspas. E que tinha feito isso porque Martha não estava dando a atenção que ele gostaria. E também comentou com outro colega do reformatório, John Higgins, que tinha memórias fragmentadas sobre o crime. Os 2 colegas foram para a corte e testemunharam numa audiência de pré-julgamento deste caso. Coleman seria uma testemunha-chave da acusação, mas infelizmente, algum tempo depois de dar essa declaração, em 2001, ele faleceu vítima de uso excessivo de drogas, mas a polícia considerou sua morte misteriosa. No reformatório onde Michael frequentou, os alunos passam por sessão de terapia como parte do tratamento. De acordo com a promotoria, em um desses atendimentos, Joey Rich, proprietário da Ellen School, também ouviu Michael admitir ter tirado a vida de Martha. Rich nunca aceitou testemunhar diante do júri, nem para confirmar que sim e nem para dizer que nunca ouviu. Em 1995, documentos vazados de um relatório particular chegou ao conhecimento da polícia. Eles eram referentes a uma investigação paralela feita a pedido de Ruston Skakel, pai dos garotos, que foi chamada de Relatório Sutton, que era o nome de uma renomada agência de Nova York. Os detetives dessa agência tiveram acesso aos filhos de Ruston Skakel de forma que a polícia nunca teve. Foram 3 anos de investigação minuciosa com a família. Até mesmo a técnica da hipnose foi aplicada. Ruston gastou $750 mil com esta agência. Tudo isso em uma tentativa para tirar os seus filhos do foco e deixassem de serem suspeitos do caso de Martha. Depois de saber o resultado dessa investigação, ele pediu que os investigadores guardassem segredo e que ninguém contasse sobre o relatório, o que não deu muito certo. O efeito foi ao contrário. Com essa investigação nas mãos da polícia, eles perceberam que Michael mudava a sua versão em relação ao horário e o local onde esteve naquela noite. Então ele passou a ser o principal suspeito. Ele disse aos investigadores que o seu pai contratou que não foi direto para casa. Quando voltou da casa de sua tia por volta de 11h30 da noite, ele foi no quintal da casa de Martha, subiu em cima de uma árvore próximo ao quarto dela e ficou por lá por algum tempo. E depois foi para casa.
mas disse que não falou isso para a polícia na época com medo de acharem que ele tinha envolvimento com o crime. Nessa nova história que Michael conta para os investigadores contratado pelo patriarca da família Skakel, ele praticamente faz os mesmos movimentos, vai nos mesmos lugares que o suposto assassino de Martha foi. A promotoria acredita que ele fez isso caso achassem DNA, fios de cabelo ou impressão digital dele em um desses lugares. Um diário de Martha que não foi explorado pela polícia no passado, desta vez também vai para uma investigação minuciosa, e nele Martha escreveu que estava começando a gostar de Tommy, que às vezes eles entravam no carro com os amigos para ouvir música e Tommy demonstrava gesto de carinho com ela. Ela também fala no diário que ficava desconfortável com as atitudes de Michael, que ele ficava falando para Tommy que ela não queria nada sério e que estava enganando Tommy. Ficava claro no diário que essas fofocas do irmão de Tommy deixavam Martha muito chateada e irritada. Parecia que ele estava com ciúmes que Tommy e Martha estivessem interessados um no outro. A Dorothy, mãe de Martha, desconhecia que a filha tinha até mesmo amizade com os Skakels. Essas anotações, feitas por Martha em seu diário, seriam usadas pela promotoria no julgamento de Michael. Com tudo isso em mãos, após uma audiência que demorou 18 meses para avaliar as provas do caso, a Procuradoria do Estado de Connecticut decide indiciar Michael Skakel por tirar a vida de Martha Moxley. De acordo com provas encontradas na época do crime, mas que foram deixadas de lado sem dar importância, como respingo de sangue na porta da garagem da família Moxley, Michael Skakel foi acusado de agredir Martha até que ela morresse. Na teoria da acusação, Martha levou o primeiro golpe na cabeça praticado com muita força, provavelmente ela desmaiou, próximo à garagem de sua casa, pois havia sangue no local. Depois ela supostamente foi arrastada para o jardim embaixo de um pinheiro muito grande, onde levou mais golpes na cabeça. Um deles chegou a quebrar o seu crânio. Ela foi atingida também por um objeto pontiagudo que causou um corte profundo no seu pescoço. Michael Skakel foi preso em janeiro de 2000. Um mês depois, ele foi solto com o pagamento de fiança de $500 mil. Nem seu casamento de 10 anos com Margot Sheridan, uma jogadora profissional de golfe, resistiu a tanta pressão. Sua esposa pediu o divórcio, que em 2001 foi oficializado. Nesse tempo, eles compartilhavam a guarda do único filho do casal, George, com apenas 2 anos de idade. Depois de décadas que aconteceu o crime, com 41 anos de idade, em 30 de agosto de 2002, Michael Skakel foi condenado a 20 anos de prisão em regime fechado pela morte de Martha Moxley. Em um momento, Michael fica de frente com a mãe de Martha, Dorothy Moxley, e ele diz a ela, abre aspas, eu sinto sua dor, mas você pegou o cara errado, fecha aspas. Após 1 ano de prisão de Michael, a defesa tentou de tudo para provar a sua inocência. Os advogados entraram com o pedido de um novo julgamento, porém o juiz negou. Em 2010, o novo advogado de defesa da família Skakel, Hubert Santos, alegou que tiveram problemas na sua defesa anterior, com o ex-advogado Mickey Sherman, pois ele deixou de chamar uma testemunha importante para depor no dia do julgamento, que era Denis Osório, um amigo de Michael, acreditando que ele poderia confirmar que Michael estava na casa de um primo na hora que a polícia acreditava que o crime aconteceu. Depois de 11 anos preso, a defesa pede e o juiz de Connecticut concede um novo julgamento para Michael Skakel. Michael foi libertado da prisão para aguardar o processo em liberdade nas seguintes condições: fiança de $1.200.000, tornozeleira eletrônica,
não poderia deixar o estado de Connecticut e não poderia se aproximar da família da vítima. Em 2016, a Suprema Corte voltou atrás e disse que o julgamento tinha sido válido sim, e a defesa agiu de forma competente. 2 anos depois, em 2018, a Suprema Corte voltou atrás da sua própria decisão tomada em 2016 e anulou a condenação de Michael. 45 anos após a morte de Martha Moxley, o estado de Connecticut dá a sua palavra final e diz que Michael Skakel não terá um novo julgamento. Resumindo, de acordo com a Suprema Corte, os 11 anos que ele passou na cadeia já seria o suficiente para ele pagar pelo seu crime. Dorothy Moxley acredita que Michael matou Martha naquela noite. Durante o julgamento ela disse, abre aspas, tenho certeza de que Michael é o jovem que bateu com o taco de golfe em minha filha. Não tenho dúvidas disso. Fecha aspas. Em decorrência de causas naturais, o pai de Martha, David, morreu em 1988. Em entrevista à Fox 61, Dorothy fala como fez para seguir a vida sem a sua filha durante todos esses anos. E ela diz que, além do apoio da família e dos amigos, acredita que Martha gostaria de vê-la feliz. Abre aspas, você tem que perceber que seu ente querido não gostaria que você ficasse sentado o dia todo chorando. Seu ente querido iria querer que você saísse e fizesse coisas boas. Fecha aspas. Segundo John, em entrevista à Fox News, ele fala que durante muitos anos ele sempre ouviu a falta de credibilidade de Michael e que já não importa se ele vai ficar atrás das grades literalmente ou não. Ele já está vivendo em uma prisão onde quer que esteja. Ele se colocou neste lugar. Abre aspas. Ele ficará na prisão pelo resto da vida, independente de onde estiver andando nas ruas. Ele ficará em sua própria prisão pelo resto dos seus dias. Fecha aspas. Eu tenho pena das duas famílias. Claro que o sofrimento tem pesos diferentes, mas as duas sofrem. Eu imagino que ver um filho morto é uma das piores dores que um pai e uma mãe pode sentir. Morrer por causas naturais já é difícil. Imagina saber que alguém lhe tirou a vida. A outra sofre por saber que o seu filho é um assassino. O que poderia ter sido feito para que a morte da Martha pudesse ter sido evitada? Eu penso que a educação, a disciplina, o caráter são os pais ou responsável que têm a obrigação de passar para os filhos. Nesse caso, a ausência da mãe na vida desses meninos foi o estopim para tudo. Muitas pessoas lidam bem com a perda, mas outras precisam de ajuda. Tanto que eles eram em 7 irmãos e um era rebelde ao extremo. E também o pai não estava sabendo lidar com a perda da esposa. De acordo com as pessoas próximas que foram depor na delegacia de Greenwich, Russell bebia e deixava os filhos com cuidadores. Deixar um filho aos cuidados de uma pessoa que era praticamente estranha já não é normal. Imagina deixar 7 filhos para alguém que estava em seu primeiro dia de trabalho. Não podemos negar que isso foi uma irresponsabilidade do pai. É fácil? Nem um pouco. Mas na ausência de um dos pais, o outro precisa ser forte para cumprir o seu papel da melhor forma. Existem muitos profissionais altamente qualificados, como psicólogos, psiquiatras, que podem ajudar muito nesse momento. Hoje em dia nem precisa sair de casa para fazer um acompanhamento. Talvez se Russell tivesse feito algo na raiz do problema, teríamos um outro final para essa história, ou nem teríamos ela para contar. Como tem um diário, a gente tem a vítima falando, a Martha dizendo o que estava acontecendo. E ela foi muito clara. Acredito que depois que a Martha se despediu do Tom e foi embora, Michael a seguiu e deu o primeiro golpe de surpresa. Depois de algum tempo, ele viu que ela não tinha morrido e a atacou novamente. Tudo indica que esse crime não foi premeditado, tanto pela escolha da arma, que não tem nenhuma relação com violência, quanto as atitudes prováveis que o criminoso teve. Voltou à cena do crime ou permaneceu lá por muito tempo.
pois a autópsia mostrou que ela recebeu golpes com diferença de pelo menos meia hora um do outro. Lembrando que era um lugar ao ar livre, em qualquer momento alguém poderia ver. Arrastar o corpo da Marta da garagem até embaixo de uma árvore grande que havia nos fundos do quintal era uma distância considerável. Isso mostra que o agressor conhecia muito bem o local, dá a impressão que a pessoa agiu de forma muito imatura e desesperada, intelectualmente e emocionalmente falando. Em alguns momentos eu até cheguei a ficar em dúvida, principalmente no começo, mas eu realmente acredito que Michael tirou a vida de Marta. Muitas coisas me fazem achar isso. Primeiro, por ele ter assumido em seu depoimento que realmente falou para um amigo no reformatório que tinha tirado a vida de uma pessoa. Segundo, por ele ter mudado a sua versão, se colocando na cena do crime e por tudo mais que a promotoria apresentou. Ele disse que falou isso para o colega em forma de brincadeira, mas eu não acredito que alguém fala isso brincando, principalmente na situação em que ele estava. No caso, ele era um suspeito. Acho que na época do crime houve muitas falhas da polícia na investigação. Esse caso quase ficou impune. O esforço da família Skakel era muito grande para livrar o Michael da prisão, pois o caso chegou até ser arquivado. Só não deu certo por conta da própria rebeldia de Michael. Será que Tommy sabia que seu irmão tinha tirado a vida da menina e voltou com o Michael para mover a vítima de lugar? Talvez se sentia culpado por ele ter ficado com Marta e provocado a ira do seu irmão? Será que os primos de Michael ficaram sabendo do que tinha acontecido e criaram um álibi para ajudá-lo? Será que o tutor Littleton, que estava trabalhando na casa naquela noite, de alguma forma ficou sabendo do que aconteceu e foi ameaçado pelos meninos? Como eram de uma família milionária, ficou com receio de falar a verdade? Vocês podem deixar a opinião de vocês sem nenhum problema, mas para quem também acredita que foi o Michael, eu tenho uma pergunta. Se Michael tivesse sido acusado e condenado pela morte de Marta logo depois do crime, como ele era menor de idade, ele poderia chegar a cumprir até no máximo 10 anos na prisão especial para menores, de acordo com a lei do estado de Connecticut. E a gente sabe que o menor de idade acaba não ficando o tempo máximo na prisão. Então, como ele foi julgado e condenado depois de adulto e ficou 11 anos preso em regime fechado, poderíamos dizer que ele pagou pelo crime? O que vocês acham? Sempre com muito respeito, deixem um comentário de vocês aqui para eu ler. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Beijo, bye!